Conheça José e sua família, que criaram coragem para começar uma nova vida na cidade de Sarandi, um lugar de promessas, incrível natureza e mistérios inexplorados. Esta oferta era tentadora demais para resistir, com áreas extensas perfeitas para criar animais e cultivar alimentos. Mas essa terra de felicidade guardava segredos que abalariam os princípios de José e seus entes queridos. Descubram esses segredos. José e sua família decidem começar uma nova vida, deixando a cidade para trás e mergulhando na beleza da vida rural. Através da conexão com o meio rural, eles embarcam em uma jornada de descoberta. Amizades são estabelecidas e seres humanos e natureza interagem de forma harmoniosa. A terra é seu lar, e cada semente plantada é um passo em direção à construção de uma nova comunidade. Uma história de adaptação, companheirismo e esperança começa a tomar forma, e com ela, surpreendentes frutos e sonhos. Meu nome é José, eu, minha esposa e nossa filha morávamos no interior de São Paulo, mas meus pais vieram do estado do Paraná, onde nasceram. Por essa razão, sempre tivemos a vontade de morar lá. Quando surgiu a oportunidade de comprar uma pequena propriedade na cidade de Sarandi, aproveitamos de imediato. Fizemos os preparativos e caímos na estrada com nossa mudança. A cada quilômetro que percorríamos, avistávamos plantações e áreas agrícolas. No entanto, ao chegar na nova localidade, tivemos uma surpresa inesperada. As estradas de terra e o isolamento do local eram mais perceptíveis do que imaginávamos. Por isso, ficamos alojados em casa de um vizinho até concluirmos a construção de uma pequena casa de madeira, ainda na beira da mata que havia em nosso pequeno sítio. Acabada a obra, estávamos agradecidos por iniciarmos aquela nova etapa com a compra de nossa propriedade. Nossa adaptação àquela nova cidade trouxe uma mistura de sentimentos. Tivemos a oportunidade de conhecer os moradores, explorar a paisagem rural e, a cada passo, descobrir algo novo. As relações com quem lá vivia nos fizeram sentir como se fizéssemos parte daquele lugar e, aos poucos, tivéssemos nos entrelaçado à comunidade. Me lembro daquelas tardes longas, preparando a terra e construindo pequenas instalações na propriedade. Era uma caminhada de descoberta contínua, um processo de se ajustar ao modo de vida em um lugar tão distante do que tínhamos experimentado anteriormente. Enquanto os dias passavam, a região se tornava mais e mais familiar e a sensação de pertencimento aumentava a cada dia. Parecia que, com cada esforço, nossas esperanças cresciam dentro daquela terra. Depois de alguns meses no nosso novo lugar, já nos conectamos com as pessoas da área e feitos muitos amigos. Reuníamos-nos para jantar ao redor da fogueira e chamávamos os vizinhos mais próximos. O Sr. Bento, um velho da região, contava histórias sobre um tesouro enterrado naquelas terras. Essas narrativas incendiavam a imaginação de todos nós. Salpicadas pelas conversas da comunidade, ouvia-se sobre o ouro amaldiçoado dos colonos. Os mais experientes exibiam olhares sérios, avisando sobre as más energias que isso poderia trazer. Uma aura misteriosa pairava sobre a história, e eu estava fascinado. Doíam-me os ouvidos de tanta curiosidade, mas também sentia receio. No entanto, a ideia de encontrar ouro era tão tentadora. A única coisa que eu não sabia é que essas histórias nem sempre resultam em riquezas. Certa noite, elas nos causam problemas que nunca imaginamos. Tinha algo de estranho que me mexeu profundamente. Eu vi uma estrada que eu sabia que tinha passado por ali, com uma cerca e uma árvore. No barranco da estrada, algo estava enterrado. A princípio, parecia ser uma caixa, e imaginei que ali poderia conter riqueza. Então comecei a cavar e escavar com alto ânimo. No entanto, quando abri, não tinha o que eu esperava. Era um caixão. Estava ali com as mãos sujas de terra, diante de um esqueleto envoltos em pilhas de ouro e correntes belíssimas. Foi tão real que, quando acordei,
Meu coração batia como se quisesse sair pela boca. Contei o ocorrido à minha esposa e ela ficou tão aterrorizada quanto eu. O sonho parecia que era mais do que um sonho. Parecia como se o passado tentasse me dar algum recado. Silvia, minha esposa, ficou assustada quando lhe contei o meu sonho. Ela nunca foi se intrometer em coisas perigosas ou sobrenaturais e tentou me convencer a não mexer nisso. Afinal, ela sabia que poderia haver consequências às minhas aventuras e ambição. No entanto, era como se eu estivesse sendo atraído para desvendar tal segredo, apesar de minha esposa estar preocupada. Eu era cabeça dura o suficiente para não resistir à ideia de que havia algo verdadeiro em tudo aquilo. Meu desejo de conseguir o ouro enterrado me impulsionava, ainda que esse sentimento deixasse Silvia temerosa. Depois de alguns dias desde o pesadelo, e minha querida esposa Silvia não estava bem. Toda vez que ela se dirigia à floresta para buscar lenha, ela estava convencida de que havia alguém a observando. Ela ficou tão aterrorizada que acabou temendo ficar sozinha dentro de casa. Isso me deixava triste, mas eu estava sem saber como poder ajudar. Parecia que algo sinistro pairava ali perto, e isso desestabilizou significativamente o nosso lar. A nossa casa, que antes era tranquila, agora está atormentada por esta presença assustadora. Movido pela curiosidade de ganância, resolvi ir até o local visto no sonho. Chegando lá, era idêntico ao sonho, aquela área, aquela estrada, tudo. Mas não foi como eu esperava. Cheguei lá e uma sensação estranha me paralisou. Era como se eu tivesse algum tipo de pressentimento. Um medo inexplicável me segurou. A curiosidade me mandava avançar, mas o terror me prendia naquele local. Eu queria tentar desvendar aquele mistério, mas mesmo assim, algo me dizia para me afastar. Aquela mistura de sentimentos me atordoava. Era algo incompreensível para mim. Então, decidi retornar para casa. Porém, no caminho, tive um leve arrependimento de ter visitado aquele lugar misterioso. O sentimento que senti ao chegar lá não foi algo bom. E, de fato, algo sinistro me acompanhou de volta para casa. Naquele anoitecer, nos reunimos e desfrutamos de um delicioso jantar, conversando sobre o sítio. Por fim, foi hora de dormir. No entanto, logo depois, tive um sonho terrível, que me deu uma sensação de que estava sendo perseguido por algo desconhecido. E quando acordei, minha esposa também estava acordada por causa dos meus gemidos e gritos. Tentei lhe explicar sobre o pesadelo, mas antes que pudesse terminar, ouvimos um barulho alto no telhado da casa, como se alguma coisa estivesse tentando derrubá-lo. O medo tomou conta de nós e então ficamos ali, esperando que aquele momento passasse. Em meio ao silêncio, comecei a orar para que tudo aquilo se dissipasse. Foi assustador, aquele som alto e pesado que nos deixou paralisados, não sabendo ao certo o que fazer. Parecia que cada pedaço da casa tremia com o som, como se estivesse dentro de um tornado. Então, de repente, escutamos um som forte, quebrando o silêncio, e parecia que algo grande e pesado estava voando lá em cima do telhado. Um som como o bater de asas que nos deixou surpresos, como se um grande pássaro tivesse decolado. Foi algo verdadeiramente terrível e misterioso que ficou registrado para sempre em nossas memórias. Depois de curto tempo de hesitação, decidi reunir forças e ir para fora. Olhei para a colina distante e consegui avistar algo incomum. Aquilo que parecia um morcego gigante voava distante sobre as árvores, oscilando sobre as copas das árvores. Os reflexos da luminosidade lunar iluminavam aquela criatura que deslizava no ar com uma rapidez espantosa. Em poucos instantes, sumiu em algum lugar das montanhas vizinhas. Senti-me impotente para lidar com aquela situação, a mente cheia de confusão ao tentar desvendar o que estava diante dos meus olhos. A assombração que me atormentou por muito tempo, o sentimento de tremor e insegurança me atormentou indefinidamente. Me recordo nitidamente
daquela vez que conversamos com os moradores e contamos que tínhamos avistado aquela criatura. Uma senhora chamada Maria, com idade já avançada, nos escutou com interesse enquanto relatávamos o acontecido. Seu olhar, enrugado, tinha um aspecto de familiaridade, talvez identificando algo que dizíamos. Quando lhe contamos sobre o ser bizarro, ela abanou a cabeça tranquilamente, como se existisse algo familiar em sua memória. Ela iniciou a nos contar sobre contos que ouvia quando era criança. Seu pai, um dos antigos moradores, falava sobre alguma criatura que assombração aquela região. Porém, há tanto tempo ninguém mencionava isso. Para nossa tristeza, a narrativa daquilo que testemunhavam era exatamente a mesma criatura que tínhamos visto. Aquilo nos trouxe um sentimento estranho, como se a nossa experiência não fosse algo incomum, e sim, fizesse parte de algo antigo que aquela comunidade abrigava. É assustador pensar que aquilo que enfrentamos pode ter se iniciado há tanto tempo atrás naquela localidade. Estávamos prontos para retomar nossa vida, fugindo para longe de uma experiência que nos abalou. Depois de avaliar diversas opções, decidimos voltar para a cidade que sempre foi nosso lar. Se desprender de nossa residência no sítio e voltar para a cidade foi a melhor decisão, um ato que não foi fácil. Vender a propriedade foi fundamental para que pudéssemos seguir em frente, buscar paz para nossas mentes após os tumultos que enfrentamos. Por isso, Voltzer, a viver na cidade, o local que sempre vivemos, nos trouxe uma sensação de segurança, de tranquilidade. Não somente conseguimos encontrar conforto em nosso retorno, mas também tivemos a chance de deixar o passado para trás. Isso possibilitou que pudéssemos começar novamente, livres da negatividade que nos acometia nessa lenda distante. Chegamos ao final desta incrível narrativa. É terrível perceber que tais criaturas e circunstâncias assustadoras podem acontecer no dia a dia de pessoas comuns. Quer ser o primeiro a ser informado sobre novos vídeos de narrativas de terror? Inscreva-se no nosso canal. Estamos contando com você para compartilhar as narrativas mais assustadoras. Até breve. Obrigado por ter assistido a mais esta história. Até breve.